Hoje eu vou fazer o último capítulo, o último trecho do capítulo Cordeiro e a sua ordem sacerdotal do Mike Shea. Foi uma jornada muito incrível. Pedro apresentou os demais ali presentes. Arão e o primo de Jesus, João, bem cabeludo e barbudo. Ele vestia peles bem grossas que eu desconhecia. João era diferente. Eu sentia uma grandeza escondida e secreta perto dele. Olhando para os reunidos nessa mesa, percebi que eu estava sentado junto a pessoas de grandeza que o mundo não conhecia. Refleti: quem sou eu para estar aqui entre pessoas de tanta grandeza? Nesse momento, Cordeiro mexeu nos papéis velhos que estavam numa mesa. Embaixo das folhas havia entalhado em letras grandes: a causa pelo rei e pelo seu reino. Arão limpou sua garganta como se quisesse falar algo. Bem-vindo, Timóteo. Melquisedeque nos falou de você. Desde os tempos do jardim, o Pai misericordioso tem nos envolvido na restauração, e a causa dele continua com você. Ele acredita em você, Timóteo, e na sua geração. Ele é muito longânimo. Cordeiro tomou a palavra. Quero que todos abram o coração com Timóteo. A sua geração é especial para mim e eu quero que ele entenda isso. Arão retomou a palavra dizendo: Timóteo, tudo depende do sacerdócio. Fui o sumo sacerdote da primeira tribo de sacerdotes, a ordem de Levi, meu bisavô. Deus consagrou todos os primogênitos para si quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas nas casas no Egito. Fui salvo pelo sangue do cordeiro quando o anjo da morte passou sobre a nossa casa, mas ouvimos os gritos das famílias egípcias que perderam seus primogênitos. Quando saímos do Egito, nos dias que se seguiram, encontramos-nos com Deus no Monte Santo. Ele falou sobre nós com meu irmão Moisés, e o que falou era muitíssimo importante. Havia séculos que estávamos no Egito como escravos, e os últimos anos da minha vida ali foram horríveis. Timóteo, você não sabe. A escravatura rouba todos os sonhos normais da vida. Nossa vida era terrível no Egito e perdemos a alegria de viver nos últimos anos. Mas Deus ouviu o nosso clamor e fez maravilhas que nos mostraram que ele não tinha se esquecido da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó, e nem de nós como o povo. Pelas mesmas maravilhas, provou que só ele é Deus e não há outro. Moisés falou que ele tinha dito algo que iria nortear as nossas vidas. Ele disse que éramos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Arão ficou emocionado e jorraram lágrimas de seus olhos. Ficou em silêncio por uns instantes, se recompôs e voltou a falar. Um povo, milhões de pessoas perdidas, sem terra e sem esperança. Tínhamos perdido a nossa identidade. Deus nos levou com sua mão forte para o deserto, provou sua grandeza e seu poder para todos nós naquele dia. Quando ele disse que éramos um povo sacerdotal, que ele nos queria para sermos seu povo, que ele queria ser o nosso Deus, quase não acreditei. De nação escrava para nação escolhida, propriedade peculiar de Deus. Timóteo, o sacerdócio é estabelecido por Deus para a restauração de todas as coisas. Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio no intuito de ensinar a nação a ser sacerdote entre as nações. Quando abandonávamos o sacerdócio, a nação caía em ruínas, tanto como tribo quanto como nação. Cumprir o nosso sacerdócio é tudo na realização do nosso papel na causa. O novo sacerdócio é superior ao anterior. O anterior foi guiado pela lei, o novo pelo Espírito do Reino. Convém que ele cresça. Assim como eu e meus discípulos preparamos o caminho do Senhor quando ele veio nos dias de Herodes e Pilatos, os novos sacerdotes estão incumbidos de preparar o caminho do Senhor para sua segunda vinda. Eu e meus discípulos preparamos o caminho do Cordeiro. Você e sua geração preparam o caminho do Leão. Eu preparei o caminho do Messias que sofreu. Você prepara o caminho do Messias que reinará. Ensinei os meus discípulos a orarem e nossa oração preparou o caminho do Senhor. A oração que o Cordeiro ensinou aos seus discípulos prepara o caminho da volta dele. Todos olharam para mim, fiquei constrangido, mas senti o peso da palavra de João. Olhei para Pedro como se dissesse, sua vez. E ele correspondeu.
tenso? Não se preocupe. Hoje o Espírito do Cordeiro habita em nós para nos ajudar. Ele lhe dará tudo de que você precisa para cumprir sua parte na causa. Timóteo, o mestre nos ensinou a orar como incumbência principal do nosso sacerdócio. Ele conta com você e com todos da sua geração para assumir o papel para o qual ele os constituiu, o sacerdócio de todos os santos. Nesse momento, duas coisas aconteceram simultaneamente. Eu olhava o redemoinho, o vento se dissipou e em seu lugar havia uma noiva linda, sem mácula e sem ruga. Ao mesmo tempo, o som do clamor começou a diminuir e as vozes se uniram. Primeiramente, ouvi o som de muitas pessoas clamando em sua própria língua. E como foi em Pentecoste, comecei a ouvir a noiva orando em minha língua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquei atônito e estático diante da visão. Perdi a noção de tempo, mas quando recobrei a minha consciência de onde eu estava, nós todos estávamos olhando para o Cordeiro em admiração total, envoltos numa paz que ultrapassa todo entendimento. Essa oração é poderosa na boca de quem crê em mim. Sei porque se baseia no que eu orava e oro. Por isso, quando meus irmãos e discípulos oram assim, entram em concordância comigo em oração, seguros que não estão orando em vão, e quando oram com conhecimento e fé, não é em vão. Cordeiro jamais me ensinaria a orar assim, se isso não fosse importante para minha vida. Estratégico para a sua causa, harmonioso com a sua vontade e poderoso para efetuar a transformação de indivíduos, cidades e nações. Posso orar assim com conhecimento, posso orar assim com fé, posso orar assim com temor e tremor, posso orar assim com ousadia. Como não orar assim se foi Ele que me ensinou? Será que tem outros Timóteos na minha geração? Será que posso encontrar outros que querem honrar nosso amado Cordeiro como uma vida sacerdotal, servindo como Ele nos serviu? Será que tem outros Timóteos que possam orar assim pelas suas cidades como eu, pela minha amada Metrópolis e por outras nações? Será? Vou procurar. Enfim. Fica aí o meu grande beijo. Tchau, tchau.